Animais de estimação fazem parte da vida humana desde o início de nossas civilizações. Se você tem ou já teve algum, sabe como os animais podem ser criaturas muito interessantes, adoráveis e principalmente companheiras. No entanto, em diversos casos ao longo da história, animais provaram que também são capazes de serem heróis. Isso mesmo! Fique com a gente e acompanhe a história de casos de animais que salvaram a vida de pessoas. Número 1. Amor felino. Gatos são animais que para muitas pessoas apenas representam frieza e ódio. Pega ele, Garfield! Pega você, John. Porém, se você já teve a oportunidade de criar um deles ao seu lado, sabe que gatos são uma das espécies mais dóceis e companheiras da natureza. Não existe exemplo melhor para isso do que a história da gatinha Trix. Aquela era uma tarde qualquer, onde um menino de 8 anos estava brincando com seu Velotrol na calçada ao lado do carro, enquanto sua mãe organizava algumas coisas em sua garagem. Porém, tudo virou de pernas para o ar quando um cachorro revoltado começou a atacar a criança. Por sorte, uma heroína estava à espreita. No final das contas, o garoto acabou sofrendo apenas alguns ferimentos leves de mordidas, mas não muito mais do que isso, graças à sua companheira felina. Nossa, é uma tremenda honra! Mas isso quer dizer que eu vou ter que ajudar vocês de novo? Número 2. Guardião canino. Imagine a seguinte situação. Você está trabalhando ao lado do seu companheiro e melhor amigo, um cachorro de 4 anos chamado Hobby, quando de repente um homem mascarado segurando uma arma invade a sua loja e declara um assalto. Essa com certeza seria uma situação bem desesperadora, onde você esperaria que no mínimo a sua vida fosse preservada. Porém, Hobby jamais iria deixar alguém ameaçar o seu dono e sair impune. Essa situação realmente aconteceu e tudo foi gravado pelas câmeras de segurança, que registram o momento em que Hobby impediu um assalto. Número 3. Cão-guia. Se a situação do tópico anterior já te deixou impressionado com a capacidade heróica dos animais, prepare-se para a próxima história, porque você vai se apaixonar por ela. Certo dia, o corpo de bombeiros recebeu um chamado de um incêndio em uma casa muito afastada da cidade. Aquela era uma véspera de Natal, bem no meio de uma nevasca, o que fez com que os bombeiros acabassem tendo dificuldades para atravessar a estrada em direção até a casa. Entretanto, a situação ficou ainda mais intensa quando, em meio àquela nevasca, os bombeiros perderam qualquer ponto de referência que tinham do local do incêndio e estavam completamente perdidos. Em uma entrevista, um dos bombeiros chegou a relatar que o batalhão já havia perdido as esperanças em encontrar sobreviventes, até que em meio à escuridão surge um cachorro latindo e indicando que os bombeiros o seguissem. De alguma forma, o cão compreendeu toda aquela situação e guiou os rapazes até a casa em chamas. O ato heróico do animal permitiu que todos os familiares que ainda estavam presos na casa pudessem ser resgatados com vida. Número 4. Cães farejadores. Na guerra, uma das armas mais assustadoras são as minas terrestres. Isso porque elas são extremamente baratas de serem produzidas, fáceis de serem aplicadas em combate e causam um estrago absurdo. Inicialmente, o propósito das minas era impedir a movimentação de tanques de guerra, mas elas também são muito capazes de lidar com pessoas. Assim, até hoje, em locais onde a guerra acabou faz décadas, há ainda regiões repletas de minas enterradas, que acabam sendo responsáveis por diversas mortes de inocentes anualmente. No entanto, para desativar um campo de minas terrestres, é necessário muito mais do que um ser humano, já que essas minas foram desenvolvidas para serem armadilhas da nossa espécie contra ela mesma. Porém, alguns animais, como os cachorros, são capazes de farejar os ingredientes explosivos das minas, mesmo que elas estejam enterradas há anos. Assim, desde que essa tática passou a ser empregada, diversos campos minados puderam ser desativados, o que com toda certeza
resultou em incontáveis vidas humanas salvas. Número 5. Ratos farejadores. Você pode vir até esse ponto e me dizer: mas Mateus, esses são animais domésticos, não seria natural esperar esse tipo de comportamento deles? E para isso eu te respondo: sim, com toda certeza. Porém, que tal a gente para o próximo caso, que passou a ocorrer após o fim da Guerra Civil em Moçambique, onde diversos campos minados foram espalhados por todo o país. Entretanto, para fazer a limpeza daquelas bombas, no país não haviam cães farejadores o suficiente para realizar a tarefa. Assim, eles passaram a utilizar um animal mais simples de treinar e que se reproduz com muita facilidade: os ratos. Isso mesmo. Para você ter uma ideia, quando treinados a serem farejadores desde pequenos, os ratinhos são capazes de localizar bombas em um tempo muito inferior ao dos cachorros. E ainda por cima, o custo para realizar o treinamento e tratar dos ratos é 1/3 ao dos cachorros. Assim, em Moçambique, algumas gerações de ratos são responsáveis por salvar a vida de milhares de cidadãos. Número 6. Felinos maiores. Algo que poucas pessoas sabem sobre o zoológico é que as presenças dos tratadores à jaula são feitas aos poucos, a fim de que os animais mais selvagens se acostumem à sua presença e não as veja mais como presa. No entanto, ainda que familiarizado, podem ocorrer ataques ou apenas averiguação daquele ser estranho por parte do animal. Isso foi o que um Adam, recém-contratado de um zoológico nos Estados Unidos, descobriu da maneira mais assustadora. Durante seu primeiro dia, enquanto limpava a jaula dos leões, acabou sendo atacado, mas algo inesperado aconteceu. Uma leoa entrou em meio à investida e o defendeu contra as garras do leão, salvando sua vida. As imagens são realmente incríveis. Número 7. Elefantes nadadores. Assim como humanos, muitos animais são dotados de inteligência, sendo capazes de ter longas memórias afetivas com aqueles que os cuidam, criando laços únicos de fraternidade. Um exemplo bem forte disso é o caso da elefanta Kamala, que quando era apenas um filhote foi separada de seus pais após ser capturada por caçadores. No entanto, graças a uma operação policial, eles acabaram sendo descobertos e Cam foi levada para um santuário de elefantes, onde ela passou a ser muito bem tratada por seus criadores. Elefantes, em especial, são animais com uma memória excepcional. Durante uma entrevista para um programa de televisão, um dos seus cuidadores mais antigos propôs um teste para ver o quão forte eram esses laços de Cam com ele. Assim que ele se joga no rio, fingindo que está se afogando e sem pensar duas vezes, a elefanta Kamala avança até as águas e o resgata. Mas e aí, pessoal? Vocês gostaram dos vídeos? Fala pra mim aqui nos comentários qual foi a história que mais te impressionou. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de mais vídeos incríveis como esse. Até a próxima! Mas isso quer dizer que eu vou ter que ajudar vocês de novo?